Muito bem, meus irmãos. Boa noite para todos vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos bem. Vamos lá, então. Eu mandei para vocês aí agora, estou com dificuldade de colocar essa tela aqui. Eu mandei uma espécie de guia, um esboço que vai servir para tudo, né? Como nosso propósito é ler de Gênesis e Apocalipse junto com a igreja, algo que nós já fizemos, mas em outros formatos, né? Nas séries de domingo nós já pregamos Cristo em toda a Escritura, por que ouvir a pregação. Na EBD também tivemos séries sobre o Evangelho em toda a Escritura e tal, mas agora a gente está reforçando, pontuando o fator da leitura, né? O fator da leitura. Bom, eu separei aí, olha no sumário, como ler Gênesis de modo redentivo, né? Então, vai ser dividido em contexto, tema do livro, passagem para memorizar, tá? Então, sempre em cada livro nós vamos pegar um texto que é chave, um texto-chave em cada livro, lendo Gênesis de modo redentivo, as implicações para hoje e os recursos para aplicação. Nas implicações para hoje, tem lá um checklist de 10 perguntas que são essenciais para fazer a aplicação, tá ok? Vamos lá? Ah, como ler Gênesis de modo redentivo? Eu estou usando algumas bibliografias como Scott Gibson, Michael Williams, que mais? E nesse aqui eu estou usando duas bibliografias praticamente, tá? Mas vamos lá, então. O contexto, né? Primeira coisa que nós precisamos compreender é o contexto literário do livro, né? Isso é importante. E qualquer livro da Bíblia precisa estar contextualizado com a história da redenção, né? E se não houver essa contextualização, tem algum problema. Então, cada livro, os 66 livros, o contexto tem que atrelar a história da redenção. Como eu falei na aula passada, né? Jesus não é uma surpresa que aparece no ensino ou na pregação, né? Não, não é um elemento surpresa. Ele é o fundamento, tá? Então, Gênesis narra as nossas origens como povo de Deus. Esse livro vai traçar a história da humanidade de Deus a partir de sua origem na palavra falada de Deus, que inicia e completa a criação. Então a gente tem aí a desobediência, né? A humanidade atolada em pecado, mas desde o início, Gênesis 3,15, a gente tem lá a promessa da reconciliação, né? E essa história da redenção, ela vai progressivamente caminhando no livro, em toda a palavra de Deus, em toda a história do Antigo Testamento, né? Mas especificamente em Gênesis, que é o objeto do nosso estudo aqui, que vai ser falado na EBD, há um fluxo de promessa e de bênção da aliança do Senhor, né, através dos servos escolhidos, Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa graciosa salvação, ela é preservada e tipificada por eventos. E eu não tenho certeza, o principal evento que marca isso é Gênesis 12, né? Porque ele vai traçar, a partir de Abraão, uma sequência de preservações até chegar em Cristo, na linhagem de Cristo, tá bom? 1.2, o tema do livro, né? Então,
Deus separa alguém através de quem ele abençoaria todas as nações. Então, essa é a ideia central de Gênesis. Tá? Então, desde o início da criação até o final, nos capítulos finais, né, nós vemos aqui Deus, o Deus Trino, né, no pós-queda, trabalhando para redimir o seu povo. Né? Ele separa a luz das trevas, as águas nos céus, as águas nos céus das águas da terra, a terra seca, o mar e a terra são animados, né? Os seres humanos e animais são criados. A linhagem de 7 dos outros filhos de Adão e Eva, a linhagem de Noé, de outras pessoas, a linhagem do filho de Noé, Sem, de Noé e outras crianças, a linhagem de Abraão, de todas as outras pessoas. Tá? Bom, a passagem para memorizar é Gênesis 12, do 2 ao 3. Né? Eu estou usando aqui a versão King James atualizada. Eis que, eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Bom, aqui não menciona a palavra Jesus, né? E esse texto aqui, às vezes, é muito usado, né, de forma errada, né? Até de forma triunfalista, né? Nas campanhas de prosperidade, nas campanhas, nas chamadas tardes da vitória por aí, né? Que a gente vê as faixas. Eles usam esse versículo aqui para engrandecer a figura do homem, mas esse engrandecimento aqui não é nesse sentido, né? Então, é no sentido dessa linhagem, né, ser uma promessa até desaguar em Cristo Jesus. Então, a gente precisa aprender a ler o texto bíblico, né? A gente tem que ler o texto bíblico centrado no Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não centrado em nós. Né? Isso não quer dizer que Deus não nos ame, isso não significa dizer que Deus não tem prazer em nos abençoar. Não, não é isso. Significa dizer que quando nós fomos criados para viver corandel perante a face do Senhor, para a glória do Senhor. Né? Então, a nossa fé diz respeito ao Senhor. Tá? Nossa fé é teocêntrica, cristocêntrica. Então, não é sobre nós, é sobre Ele a nossa fé. É que nós somos criaturas. Ele é o Criador. Tá? Então, aqui nesse texto, nós vamos ver a repetição de eu quero, na bênção abraâmica. Acima, enfatiza claramente o fato de que Deus está implacavelmente comprometido com o propósito em toda essa separação. A boa criação de Deus, especialmente suas criações humanas, havia sido mortalmente danificada pelo pecado. Capítulo 3, do 1 ao 19. Aí você observa que no verso 15 já tem a promessa de redenção. E é através da linhagem de Abraão, aquele a quem Deus havia separado, que Deus proveria, pavimentaria o caminho para o povo experimentar a bênção divina, ou seja, Jesus viria, obedeceria completamente o que Adão desobedeceu, né, e satisfaria toda a exigência do Pai. Então, aquilo que Adão desobedeceu, ele obedeceria. A justiça de qualquer homem depois de Adão não seria capaz de redimir os seus próprios pecados. Então era necessário que um Deus todo-poderoso, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, obedecesse completamente, cabalmente, para a gente ter a nossa reconciliação com o Pai. Isso é um ato judicial, né?
é um ato jurídico, ele comprou essa dívida, né? Ele pagou, essa cédula, nos reconciliou, né? A justiça dele foi suficiente para nos reaproximar do Pai, porque ele obedeceu completamente. Era necessário que houvesse isso. Através de relatos de fracassos humanos, guerras, intrigas, enganos, Gênesis nos apresenta a implacável e graciosa separação de Deus e a preservação da linhagem humana que ele escolheu para trazer sua salvação ao mundo. A gente fala de eleitos, escolhidos, né? Isso é bem claro em toda a Escritura Sagrada. Deus escolhe um povo, né, e é bem representado por Abraão, e esse povo seria alvo da justiça de Cristo, né? Então, essa linhagem de Abraão aponta para a justiça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá ok? Então, os textos bíblicos precisam ser interpretados dessa forma. Essa é uma interpretação reformada, né, que honra a estrutura da cosmovisão cristã, criação, queda, redenção e consumação. É uma interpretação reformada porque honra também dois princípios fundamentais: a justificação pela fé somente em Cristo e as escrituras sagradas acima da tradição. Esses são os dois primados da reforma protestante. Então é necessário que a gente tenha uma robustez nesses dois princípios, tá? Precisamos realmente, eu creio que os próximos 66 domingos, um ano e tanto aí, quase 2 anos, eu creio que a igreja já está bem madura, mas nós temos que amadurecer de tal forma que todos, seja de quem tem titulações lá no alto ou um analfabeto, todos sejam calibrados pela mensagem redentiva. Que essa é a mensagem que une brancos, pretos, pobres, ricos, doutores, analfabetos. Essa é a mensagem que nos une, tá? Então, a igreja do Senhor é uma, independentemente de tudo isso que eu falei. E toda a igreja precisa entender isso aí. Crianças, jovens, adolescentes, adultos. 1.4, lendo Gênesis de modo redentivo. Agora, é claro, né? Vocês vão pegar esse esboço aqui e didaticamente vão ensinar para as crianças, né? Então, aí não é comigo, né? Já é, bom, luta, né? Ensinar para criança, né? Mas é um desafio. Lendo Gênesis de modo redentivo. Até aqui, alguma dúvida? Até aqui, alguma Não, dúvida? Não. sem dúvida. Tudo certo? Pô, Pastor, oi? aquele episódio da passagem de Gênesis, quando Deus chama Eva, chama Adão, chama a serpente, faz, no caso, como é que fala? A comunicação com Eva, falando que viria o descendente dela através, né, dela. Já seria um marco também dessa graça salvadora ali? Sim, Você tinha citado exatamente. Gênesis 3,15 é o primeiro, é chamado proto-evangelho, né? Ou proto é o primeiro evangelho, né? É a primeira menção da redenção. Gênesis 12, através de Abraão, nós temos ali uma robustez maior do plano redentivo, né? Então, o proto-evangelho está em Gênesis 3,15, o primeiro evangelho, né? O anúncio inicial do plano, vamos dizer assim. Mas o arcabouço central do plano nós temos a partir de Gênesis 12. O, o, o nascedouro da fé, vamos dizer assim, né? Abraão como pai da fé. Ok?
Ok. 1.4, Gênesis, desculpa, lendo Gênesis de modo redentivo. Gente, por que que essa coisa da ler de modo redentivo, ouvir de forma redentiva? Porque as pessoas têm mania de ir para a Bíblia, assim, tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? É forte essa frase, dói no ouvido, né? Mas não é porque ela é culpada disso. É porque todo mundo que quer falar uma heresia vai lá na escritura e descontextualiza tudo e joga uma heresia, né? E a gente vive no contexto de muito sincretismo, né? Então é necessário que haja um esforço de uma leitura redentiva, porque essa é a leitura correta, né? Uma leitura que honra o propósito e a promessa do Deus de aliança, que diante da queda do homem ele promete um Salvador. E tudo gira em torno disso, né? Tudo gira em torno disso. Aí você fala, mas não vai ficar cansativo sempre falar nisso, não? Não, não fica, não. Como é que pode ser cansativo algo que faz parte da nossa, da nossa gênese, né? Então, não tem como ficar cansativo. Muito pelo contrário, quanto mais a gente é encharcado pelo Evangelho, mais nós nos blindamos contra as astutas ciladas deste mundo da carne do diabo, que sempre vão tentar ofuscar, né, o evangelho, né? Então, outros evangelhos surgem, né? Outros evangelhos vão surgindo. Então, há uma necessidade realmente de focarmos nisso, né? Dia após dia. Então, quantas ações nesses anos todos que a gente já fez para fazer, para funilar esse foco, e mesmo assim, às vezes a gente vê um ou outro saindo do prumo, né? Imagine se a gente não tivesse essa preocupação, né? O que que seria da Igreja do Senhor? É o que está acontecendo, né? No meio católico romano, sincretismo maluco, no meio evangélico, mesmo tá no mesmo ritmo, né? O cara consegue tirar a redenção até do texto que fala da ressurreição. Incrível, né? O cara lê um texto sobre a ressurreição de Jesus e ele vai instigar o povo: olha, Jesus vai ressuscitar os seus sonhos. Ainda canta restitui, né, no pano de fundo da mensagem. Até num texto que está ali, claro, a palavra Jesus, redenção, salvação, ressurreição, o cara consegue ser antropocêntrico. Agora, você imagina em textos que você não tem uma citação clara e uma conexão direta à história da redenção, que é necessário a gente usar esses recursos interpretativos para fazer as conexões. Nesses casos, meu amigo, aí o cara vai realmente aprontar. É o caso de Gênesis 12, né? Então a pessoa vai falar Gênesis 12 também de modo triunfalista, de modo materialista, porque ele vai falar só em termos de terra física, né? Ele não vai conectar Gênesis 12 ao plano salvífico do Senhor. Ele vai conectar Gênesis 12 às questões existenciais, né? Sai da tua parentela e vai para um lugar, né? Eu vou te guiar, né? E tal, e aí vai. Aí o povo vai dando glória a Deus, aleluia, e o pau quebra. Pastor Daniel. Foi uma coisa que o senhor tem ensinado bastante para a gente lá no presbitério, é a questão de que ignorar, né, assim, que todas as coisas apontam para Cristo nas Escrituras também faz com que a gente foque no personagem, né? Então, Uhum. aí que é talvez um perigo mais sutil que a gente tem, né, no ensino das crianças, as crianças enxergarem Abraão, né, como uma pessoa que recebeu a promessa do Senhor e que Deus o usou, e sim, de fato, mas ele não é o personagem principal, né? É Cristo. Então, acho que esse é o nosso desafio, pregar Gênesis apontando para Cristo e não para Abraão ou
para José, né, ou qualquer outro personagem de Gênesis. Exatamente. Por que que Cristo tem que ser apontado em toda a Escritura, né? João 5:24 ele diz, Lucas 24:27 o próprio texto diz. Por que que toda a Escritura tem que apontar para Cristo? Por que que nós temos que ler e ouvir as Escrituras de modo redentivo? Porque quem nos justificou foi quem? É essa pergunta. Quem foi que nos justificou, né? Então, como a doutrina da justificação pela fé ela é central em toda a Escritura, é como se fosse o comando, é a voz de comando, a tessitura de toda a palavra de Deus. Não faz sentido pregar qualquer texto desconectando dessa justificação. Não faz sentido. É muito perigoso, né? É muito perigoso, né? Então, a mensagem, ela se torna até sofrível de ouvir, né? E como às vezes você vai ouvir até um padre em velórios, né? Sei lá, é confuso, a mensagem é confusa. Eu estava na Bahia agora no enterro da minha irmã, pelo amor de Deus, como foi sofrido ouvir o padre falando, né? E confunde tudo, não consegue discernir, não conseguiu discernir justificação e santificação, mesmo porque a Igreja Católica é toda atrapalhada nesse sentido, né? Muito complexo. E aí você vai ouvir evangélicos também, que deveriam ser os homens que defendessem, né, a doutrina da justificação pela fé, piorou. Aí eles vêm e termina de melar o resto, né? O servicinho sujo que os outros fizeram, eles vêm e terminam de fazer. Enfim, é triste, irmãos, é triste, é triste, é triste. Mas vamos lá. Papai. Lendo Gênesis de modo redentivo, os milênios se passam e a separação de Deus com o propósito de bênção finalmente se concentra em Cristo. No primeiro versículo do seu evangelho, o apóstolo Mateus nos lembra que esse Messias, Jesus, é da linhagem de Abraão e é o foco da promessa que Deus fez a Abraão há tanto tempo. O apóstolo Paulo explica ainda mais essa conexão, chamando a promessa de Deus de trazer bênçãos a todas as nações através da linhagem de Abraão. Aí, Gálatas 3, 7 ao 8, o Evangelho. Alguém abre aí? Gálatas 3, 7 ao 8. Quem for abrir, diga a versão. Tá lendo? Alguém achou? Pode ler? Posso ler? Oi, gente. Século XXI, Almeida, século XXI. Uhum, 7, 8, né? uhum. Sabei, então, que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Uhum. Ok. Uma forma de fazermos conexões redentivas é lendo realmente o Novo Testamento e o que o Novo Testamento diz a respeito da progressividade da redenção de todo o Antigo Testamento, né? Então, isso corrobora bastante para as conexões redentivas. Jesus é aquele a quem toda a separação de Deus sempre foi feita para levar, e Jesus está separado de todos os outros em sua capacidade de trazer a bênção divina prometida às nações. A salvação não é encontrada em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Bom, Atos 4:12 está na Bíblia de
católicos e evangélicos, né? Agora, qual a dificuldade que a maioria tem de conectar isso à leitura e à audição, né? Qual é a dificuldade? A maioria não foi treinada em relação a isso. São púlpitos fracos, né? Se você olhar, por exemplo, a história dos seminários teológicos, por exemplo, esses dias eu vi um seminário teológico de maior sucesso no Brasil, do Meu Batista, né? Inclusive até eu passei por lá, fiz alguns estudos lá também, e eles colocaram tipo um modelo de esboço de sermão na rede social, em aquelas várias imagens assim, né, para circular o nome do seminário, para captar a atenção e tal. O esboço não tinha nada de história da redenção. Como preparar um sermão? Era o esboço. Só que nesse preparo, em nenhum momento os slides fez algum tipo de conexão com a história da redenção. Ou seja, com a doutrina da justificação pela fé. Isso demonstra a fraqueza não só dos líderes, né, mas a fraqueza de quem está formando esses líderes, né? Então, existe um problema grave. Os seminários, os líderes, por exemplo, da década de 60, 70, 80, 90, eles foram formados muito com questões de homilética, né? Mas você via grandes pregadores com oratória tremenda, com homilética fora do normal, né? Mas a grande maioria fazendo muita pouca, uma conexão rala com a história da redenção. O máximo é aquela coisa, Jesus fica como o elemento surpresa do sermão, nos 2 últimos minutos eles vão lá e citam Jesus, e parece que Jesus estava escondido e apareceu, só que ele está escondido, aparece e logo desaparece do sermão. Sendo que a redenção tem que estar entrelaçada do início ao fim. Da introdução à conclusão, a história da redenção ela tem que estar entrelaçada. No estudo bíblico também. O Jesus, o nosso Senhor, não é um elemento surpresa, não é o Chapolin Colorado, né? Não. Ele é o prometido, ele é o que nos justificou. Então, ele é o que vai nos governar. Não, só isso, né? Só tudo isso. Ele vai nos governar por toda a eternidade. Então, não faz sentido ele ficar tão apagado, né? Mas falta de preparo. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Sempre fez com o Ministério Infantil. É uma bênção. Mas a grande maioria não faz isso, esses alinhamentos. Eles dizem o seguinte: na igreja tem várias pedagogos, aí o pastor geralmente chama, quem é formado em pedagogia aqui, pá, nada contra a pedagogia, a não ser contra algumas linhas construtivistas, né, que são bem centradas no aluno, né, somente. E aí ele joga esse povo todinho para a escola dominical, compra as revistinhas, né, vai lá nos sites, compra as revistinhas, entrega para as professoras e se virem. Vocês são pedagogas, então peguem as revistinhas e vão ensinar. Aí pensa no desastre, né? Esse é o retrato da igreja brasileira. Não vou falar pela igreja do mundo inteiro. Tá? E aí no 1.5 tem as implicações. Né? 1.5.1, cuidado com o legalismo. Ou seja, você vai aplicar o texto de modo meritocrático. O que é aplicar o texto de modo meritocrático? Quando você diz assim, você precisa fazer isso. É o que eu falei na aula passada.
o indicativo sempre vem antes do imperativo. Ou seja, o que Cristo fez vem sempre antes do que nós precisamos fazer. Nós precisamos amar. Esse é o imperativo. Mas o indicativo qual que é? A graça do amor dele sobre as nossas vidas. Nós precisamos perdoar. Qual é o indicativo? Ele nos perdoou primeiro. Nós precisamos servir. Marcos 10:45 fala o quê? Que ele não veio para ser servido, mas para servir, dar sua vida em resgate por muitos. Então, todos os imperativos da vida cristã devem ser precedidos dos indicativos, porque senão a gente vai falar de modo legalista, ou seja, aplicar o texto de modo meritocrático, a fim de que Deus enxergue as nossas boas ações e sejamos merecedores de alguma coisa pelas nossas boas obras. Não. Nós andamos em santidade porque primeiro ele nos justificou. Né? Então, de novo, aqui a doutrina da justificação pela fé na aplicação. Como é que você vai colocar a doutrina da justificação pela fé na aplicação? Trabalho indicativo precedendo o imperativo. Ok? Outro perigo, o antinomismo. O antinomismo você já tem uma base boa do indicativo, né? Ou seja, a graça salvífica, a graça que possibilitou essa fé essa fé justificadora chegar nos nossos corações. E você cria um ambiente de segurança, mas sem responsabilidade cristã. Gálatas nos ensina bastante sobre isso. Gálatas fala no capítulo 2 da justificação pela fé, só que no capítulo 5 vai falar sobre o zelo que nós temos que ter, ou seja, essa liberdade que foi conquistada por Cristo não pode fazer com que as nossas vidas se tornem licenciosas. Então, se por um lado nós não podemos cair no legalismo, por outro lado nós não podemos cair no antinomismo. Nós não podemos ignorar os mandamentos do Senhor no processo da santificação, porque a graça nos capacita a obedecer os mandamentos do Senhor. Tá? Então, ao mesmo tempo que você afirma a segurança da salvação, você afirma que o salvo, diante dessa segurança, ele age como salvo. Romanos é dividido assim. Os 12 primeiros capítulos vai destacar a doutrina da justificação. Os demais capítulos vão destacar o quê? Como é que vive o justo. A prática do justo. Tá? A prática do justo contém o indicativo da graça ainda, né? Porque a graça não está somente no ato da justificação, mas esse processo da prática há uma responsabilidade pessoal, ou seja, eu sou um eleito do Senhor, logo, a minha vida precisa ser de santificação. Então, as aplicações devem responder algumas perguntas aqui. Esse aqui é tipo um checklist que eu fiz aqui, eu preparei aqui para vocês. O que esse texto ensina sobre Deus? Tá? Vocês vão responder. O que ele diz sobre a condição humana? O que esse texto diz sobre a provisão de Deus em Cristo para a condição humana? Que resposta Deus requer neste texto de mim, da igreja e do mundo? Como posso estar obedecendo isso externamente, mas não internamente? Existe algo que devo confessar e me arrepender neste texto? Em quais áreas eu preciso de ajuda para realmente crer ou prestar atenção nesse texto? 8. Pelo que posso agradecer por causa desta mensagem? 9. Como posso louvar a Deus por causa dessa mensagem? 10. Como posso encorajar a mim e aos outros com estas verdades hoje? Aí no 1.5.3 eu coloquei aqui uns recursos para auxílio para responder as perguntas anteriores, que é do Michael Williams também, esse recurso, tá bom?
A obra passada de Deus de separação para a bênção entra em foco quando é vista através das lentes de Cristo. Mas Deus não terminou de operar. Ele continua sua obra de separação hoje, e pela mesma razão, para que sua bênção seja realizada por todas as nações. Para realizar seu propósito divino, ele separa seu povo, você e eu. O apóstolo Paulo coloca dessa forma: tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo, sem contar os pecados das pessoas contra elas. E confiou a mensagem da reconciliação. Pois somos, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Então, como embaixadores de Cristo, fomos separados por Deus, não apenas para receber a bênção da reconciliação com Deus e a vida que flui desse ato divino e salvador, mas também para transmitir essa bênção aos outros, tornando claras para eles as boas novas da salvação de Deus em Jesus Cristo, em todos os aspectos de nossas vidas. Isso não é uma opção, é o que fomos separados por Deus para fazer. É a razão da nossa existência cristã. Tá ok? Dúvidas? Então, irmãos, opa, pode falar? Não, não tenho dúvida não. Então, esse esboçozinho aqui vocês vão usar sempre daqui para frente, tá ok? Semana que vem a gente faz eu creio que um último treinamento para eu ouvir vocês como é que foi a aula de domingo e para reforçar um pouco o próximo livro. Mas eu creio que depois, daí para frente, é seguir o esqueminha aqui, não inventar moda. O segredo da interpretação redentiva é esse, não inventar moda, né? Muito menos a roda. A roda é redonda já ajuda bastante, né? O carro já anda e, enfim. Irmãozinhos, eu vou encerrar aqui a gravação e a gente volta aí. Vou só encerrar aqui.